Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui vai ser político, tá pessoal? Que nem eu falei pra vocês, né? O Bolsonaro acabou, o bolsonarismo não. Pra quem quiser pode ver o meu vídeo sobre fascismo, né? Ou fascismo tupiniquim. Que eu falei pra vocês que o fascismo é uma ideologia política violenta, né? Que eles querem chegar à força por mentiras e intimidação. Começou lá na Itália com Mussolini, o Duce, né? E no Brasil nós temos um fascismo tupiniquim, né? Onde eles mentem, intimidam e tentam destruir a reputação das pessoas para chegar ao poder. E não é muito diferente do que está acontecendo agora no Brasil, né? Na verdade, isso começa antes das eleições de 2018 e continua até hoje, né? Por exemplo, aqui o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, né? Por Belo Horizonte, por Minas Gerais, perdão. Ele fez o seguinte tweet aqui, ó. Vamos ler juntos. Lula extinguiu a Secretaria de Educação para Surdos. Olha o que ele está dizendo, ó. Comemorar isso por mera divergência política, enquanto toda a comunidade surda sai prejudicada, é o atestado de fanatismo e mau caratismo. Aqui, ó. Ele está dizendo que toda a comunidade surda saiu prejudicada porque o Lula supostamente, segundo ele, extinguiu a Secretaria de Educação para Surdos. Então quando a gente lê esse tweet, ou as notícias de alguns blogs e até mídia que está noticiando isso, né, que o Lula extinguiu essa pasta aqui, a gente dá a impressão que ele acabou com a pasta e com a secretaria. Os surdos não vão ter mais ajuda nenhuma do governo federal. Se você é surdo, você se vira. Será que isso é verdade, pessoal? Na verdade, não. O que acontece é o seguinte, o que houve foi uma fusão de pastas. A pasta e os órgãos continuam o mesmo. Eu vou ler aqui um artigo para vocês, ó. Não faz sentido ter uma diretoria só para surdos, afirma ativista Edu Alves, ao explicar a extinção. Deixa eu só subir aqui, te perdoem. Ó, lendo assim a notícia, que nem o Nicolas postou ali, parece bem assustador, não é? Mas calma, vamos lá. Estou vendo muita gente que nunca se preocupou com as políticas públicas, como o caso do Nicolas, para as pessoas com deficiência, agora se preocupando por causa da extinção da Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de surdos. Não bastasse as fake news de que as escolas especializadas vão fechar após a revogação do decreto 10.502, esse aqui é outra fake news, tá? Agora estão dizendo que os direitos das pessoas surdas serão sucateados, também, pela mesma revogação. Primeiro, são coisas distintas e que deveriam ser revogadas de fato. O decreto 10.502 não acaba com as escolas especializadas, ó. Então, para deixar bem claro, não acaba com as escolas especializadas, conforme está informando aqui o Nicolas Ferreira, vereador mais votado do Brasil, vulgo Chupetinha, tá? Isso nunca esteve em xeque. Na verdade, o que esteve em xeque foi a conta da Michele Bolsonaro, né? Isso esteve sempre em xeque. Hoje, Michele Bolsonaro disse que é um dia triste para a comunidade surda, porque um outro decreto, 11.342, extinguiu a DIPEBs, que era uma diretoria de políticas públicas de ensino bilíngue para surdos. O que é ensino bilíngue para surdos? É você ensinar aquela linguagem de sinais, tá? Libras. Mas para traduzir de uma forma bem simples, o que vai haver é uma reorganização das pastas. Então é diferente, você pega uma pasta que existe, como secretaria específica, você extingue ela e agrega ela a uma outra pasta. Ela vai continuar existindo, só que com outro status. Em vez de ser status de secretaria, ela vai pertencer a uma outra secretaria. Porque não faz sentido ter uma diretoria só para surdos e não ter para transtornos do neurodesenvolvimento, para deficiências motora, para doenças raras e por aí vai, inclusive autismo. Para quem lê o decreto, os trechos em que falam das políticas públicas para a comunidade surda, está bem discriminadas as competências do INES, o que também não afetará a oferta do ensino bilíngue em escolas especializadas ou regulares, que continuam regulamentadas pela Lei 14.191/21. Então não vai extinguir nenhuma escola, ele só está mudando o status da pasta de secretaria, mas ela vai ser agregada a uma pasta maior que engloba outros tipos de deficiências físicas. Tá bom, pessoal? E é engraçado, né, que o Nicolas fala que aqui é mau caratismo, né, uma pessoa que comemora isso, mas o Bolsonaro fez exatamente isso aqui no primeiro ano de governo dele, ó, e o garoto Nicolas não falou nada aqui, ó. Governo tem discurso em Libras, que é o governo Bolsonaro em 2019, mas extingue secretaria que cuidava da educação de surdos. Aqui, ó.
Gostaria, de modo muito especial, dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês são valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Foi o discurso da Michelle. No entanto, o ministro da Educação do novo governo, que é o Ricardo Vélez Rodrigues, que nem brasileiro era, para quem não sabe, decretou a extinção da Secretaria do Ministério da Educação, responsável pela diversidade, não era só para surdos, incluindo inclusão social e pela educação de surdos. Ela vai dar lugar às subpastas das moralidades especializadas. Então, quando o Bolsonaro fez isso aqui em 2019, nenhum bolsonarista criticou. Agora eles pegam uma fake news e eles fazem todo esse auê para induzir as pessoas e a população brasileira de que o Lula está acabando com algo que beneficia os surdos, sendo que nenhuma escola bilíngue que ajuda as pessoas com deficiência auditiva vai ser extinguida. Aí as pessoas comentaram aqui no perfil do Nicolas Ferreira, ele até falou aqui, ó, graças ao nosso trabalho, as pessoas com autismo têm hoje em BH direito à vaga no estacionamento reservado para pessoas com deficiência. Não bate de frente aqui não, tanga frouxa. Bom, primeiro que direito a estacionamento para pessoas com deficiência já existe em vários lugares, tá? Não é nenhuma novidade. Eu não sei como é que funciona em BH, ou se BH seria atrasado, mas eu acredito que não, porque isso já é um direito garantido por lei. E segundo que isso aqui não é um projeto dele, né? Tanto que as pessoas perguntaram para ele se o projeto era dele, ele já tirou o dele da reta aqui, ó, falando, ó, eu não falei que fiz projeto de lei, gênio. Eu disse que foi através do nosso trabalho. Sem a nossa indicação, isso não seria feito. Nós entregamos em mãos a indicação para a prefeitura. E por ser lei federal, aqui ó, lei federal, não falei, isso aqui não é lei dele, só cabia esse recurso a mim. Por isso não tem nenhum PL nesse sentido. Quer dizer, ele não moveu uma palha para ajudar as pessoas com autismo. Mas quando ele foi confrontado aqui no Twitter, ele já disse que foi um trabalho dele. Que trabalho é dele eu não sei, né? Porque já tem a lei federal, como ele mesmo menciona aqui, e ele mesmo não moveu uma palha, tá? Ele só indicou pessoas que fizeram um projeto de algo que seria até lógico, né? Que já existe. E por fim, eu acho engraçado, né? Que o Nicolas Ferreira está preocupado com as pessoas com autista, né? Segundo ele, foi um trabalho que ele participou. Mas é engraçado, né? Que no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro queria tratar as pessoas com autismo com eletrochoque. Um tratamento que já foi banido, que já não é mais utilizado porque é comprovadamente anticientífico, que não funciona. Além de ser cruel e pode causar sequelas graves, né, você eletrocutar o cérebro de uma pessoa. Além de ser terrível isso, na época o Nicolas Ferreira ninguém falou nada. Que é uma coisa bem medieval, né, você tratar uma doença que é uma síndrome com eletrochoque. Aqui, ó. Um documento elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que é vinculado ao Ministério da Saúde, sugere o uso de eletrochoque para tratamento de casos graves de autismo. Então, como é que fica isso? Ele não falou nada na época, quando o Bolsonaro queria usar eletrochoque para tratar pessoas com autismo, sendo que uma pessoa com autismo, ela pode sim viver perfeitamente bem em sociedade. Eletrochoque é uma prática anticientífica e não tem nenhuma comprovação científica de que funcione. Só vai eletrocutar e causar crueldade nas pessoas. E quando o Bolsonaro colocou o Milton Ribeiro, aquele pastor evangélico, né, que o governo Bolsonaro é teocrático, né? Deixa eu até abrir um PS aqui, pessoal. Acho até engraçado quando eu vejo autistas, né, ateístas, defendendo o governo Bolsonaro, né, que é um governo teocrático e anti-ciência. É um governo que quer tratar autismo com eletrochoque, né, que é uma coisa bem Idade Média. Coloca um pastor no Ministério da Educação, que foi envolvido naquele escândalo de pagar propinas em barras de ouro. E é o mesmo ministro que tinha uma postura totalmente anti-alunos com deficiência. Olha o que ele dizia aqui, ó. Ministro da Educação. Crianças com deficiência atrapalham outros estudantes. Na entrevista que concedeu ao programa Novo Sem Censura da TV Brasil, no último dia 9, aqui é em 2021, tá, pessoal? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, criticou as diretrizes do processo de inclusão na educação do país. Para ele, estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. Olha que interessante, ó, preste atenção. No passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficiente. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para um outro extremo, o inclusivismo. Então, um programa para incluir crianças com deficiência em escolas públicas e normais, ele entende que é um programa extremo. Olha, é um programa extremo. O que é inclusivismo?
A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Mentira. Ela atrapalhava, entre aspas. Essa palavra falo com muito cuidado. Mentira. Nunca atrapalhou o aprendizado de nenhuma criança que não tivesse alguma síndrome ou problema. Ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial. E assim foi. Por isso, filho, que o programa é inclusivista, não tem que ter um tratamento especial, tem que ter um tratamento coletivo para agregar pessoas com deficiência na sociedade, porque um dia elas vão ter que viver em sociedade com pessoas com ou sem deficiência. Eu ouvi a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto uma sala com recursos e deixo a opção de matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Tiro do governo e deixo com os pais. Deixa eu ver se aqui que eles falam da SECAD lá, que é do governo federal. É isso mesmo. Deixa eu ler mais um pouquinho para vocês verem. Ó. O ensino inclusive regulamentado por lei no Brasil, pela determinação seguida no país, escolas tanto de rede particular quanto pública devem receber estudantes com deficiência, sendo proibida a limitação de matrícula e exigências adicionais. No caso de escolas particulares, por exemplo, é vetada a cobrança adicional pelas adaptações. Os estabelecimentos educacionais devem ter equipe capacitada para garantir o auxílio a criança e adolescentes com deficiência que estudem no local, além de estrutura física adaptada às diferentes necessidades. Ou seja, incluir essas pessoas desde criança para elas viverem numa sociedade inclusiva. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem autismo, ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que viver, ela vai ter que conviver com outras pessoas e as outras pessoas vão ter que entender que tem pessoas com algumas deficiências que têm que ser tratadas igualmente. Uma das primeiras ações, preste atenção, uma das primeiras ações de Jair Bolsonaro sem partido na presidência, aquele não estava no PL ainda, foi desativar a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. O órgão, que era vinculado ao Ministério da Educação, trabalhava para a inclusão da diversidade entre os critérios educacionais no Brasil. Recentemente, Bolsonaro tentou instituir por decreto uma mudança na política de educação para pessoas com deficiência, priorizando as chamadas escolas especiais, em detrimento da inclusão dessas pessoas na rede de ensino regular. Criticado por especialistas, familiares e pessoas com deficiência, o decreto foi suspenso pelo STF. Aí vem aquela narrativa, o STF não deixa o mito governar. Mas olha só, pessoal, além de querer tratar autista com eletrochoque, só falta ele querer agora usar sanguessuga, né? Talvez para curar as pessoas. Seria uma boa, na Idade Média usavam muito. Ele ainda excluiu essa secretaria aqui, ó, o SECAD, que era um órgão que cuidava de alfabetização, diversidade, inclusão social, essas coisas. Que é muito importante, inclusive. Está na hora da sociedade começar a ter essa consciência. Agora, mesmo ele fazendo tudo isso, ele teve que recuar por causa do STF, porque senão ele não teria recuado, mas foi uma determinação do Superior Tribunal Federal. Eu não vi o vereador Nicolas protestando contra isso ou chamando de canalha. Agora, o Lula que está aqui agregando essa pasta aqui para uma pasta que engloba outras deficiências, inclusive o autismo, ele chama de mau caratismo. Vocês estão vendo que é uma narrativa bolsonarista? Eles pegam um fato, altera e criam uma narrativa. E eu só vou finalizar esse vídeo, pessoal, mencionando só uma coisa, que tanto o Nicolas, o Fernando Holliday, o pastor Silas Malafaia, eles estão falando que o Lula já está autorizando o aborto. É mentira, tá, pessoal? Eles estão pegando uma secretaria que o Lula está extinguindo, que era uma medida do Bolsonaro que dizia que todo tipo de aborto era crime, mesmo se a criança fosse nascer morta, né? Nasce morto. Então o Lula extinguiu isso daí, que é um absurdo, e eles estão dizendo que o Lula é a favor do aborto. É mentira. O aborto cabe ao Congresso, não é o Executivo que pode determinar práticas de aborto no Brasil, tá? Cabe ao Congresso, e depois o STF pode julgar se é constitucional ou não. E mesmo assim a ministra do Bolsonaro da Saúde, ela já falou que não vai ser discutido o aborto no Brasil, porque com esse Congresso conservador não tem como. Então o aborto não é uma pauta do governo Lula. Mas mesmo assim vocês vão ver todo dia esses bolsonaristas mentindo 24 horas dizendo que o Lula legalizou o aborto no Brasil, ou está tentando legalizar. É mentira, tá, pessoal? Isso é fascismo. Bolsonaro caiu, mas o bolsonarismo não. Eles vão continuar com a máquina de mentiras e fake news 24 horas por dia até eles tentarem chegar ao poder. Tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Deixa um like aí, ajuda a aumentar a atividade do canal, tá bom? Ajuda a aumentar o alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.